A maior batalha da sua vida não será contra outras pessoas. Não será contra um chefe difícil, contra um concorrente implacável, contra um sistema injusto ou contra aqueles que tentam te derrubar. A verdadeira batalha não acontece no mundo externo, mas dentro de você. Todos os dias, você trava um conflito silencioso entre quem você é e quem você poderia ser. Entre seus desejos e sua disciplina. Entre suas emoções e sua razão. Entre a procrastinação e a ação. Entre sua versão mais fraca e sua versão mais forte. E a verdade é que o inimigo mais poderoso que você enfrentará na vida é você mesmo. Os filósofos estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Para eles, a grande luta não era contra os acontecimentos da vida, mas contra as próprias reações a esses acontecimentos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: se você se sente angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. Isso significa que não é o mundo que nos derrota, mas a forma como lidamos com ele. O medo, a raiva, a ansiedade, a dúvida, todos esses sentimentos surgem dentro de nós, mas cabe a nós decidir se iremos sucumbir a eles ou se iremos enfrentá-los com força e sabedoria. Imagine quantas oportunidades você já perdeu por medo do fracasso. Quantas vezes permitiu que a raiva tomasse o controle e dissesse algo que se arrependeu depois? Quantas decisões foram guiadas pela impulsividade e não pela razão? Quantos momentos de paz foram destruídos por preocupações desnecessárias sobre coisas que estavam fora do seu controle? A batalha contra si mesmo é a mais difícil porque o adversário conhece todas as suas fraquezas. Ele sussurra na sua mente quando você está prestes a sair da zona de conforto, dizendo que é melhor desistir. Ele cria desculpas quando você deveria estar agindo. Ele distorce a realidade, fazendo parecer que seus problemas são maiores do que realmente são. Mas a boa notícia é que essa luta pode ser vencida. O estoicismo nos ensina a desenvolver a autodisciplina, a clareza mental e a resiliência para superar essa guerra interna. Nos ensina a questionar nossos próprios pensamentos, a não reagir impulsivamente às emoções e a construir uma mente forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vamos entender como podemos nos tornar mestres de nós mesmos, como podemos usar os ensinamentos estoicos para vencer essa batalha diária e nos tornarmos versões mais sábias, calmas e inabaláveis de nós mesmos. Se você está pronto para assumir o controle da sua própria mente e dar um passo à frente na sua evolução pessoal, então continue assistindo. A guerra interna, reconhecendo seu maior inimigo. Desde o momento em que acordamos até o instante em que fechamos os olhos para dormir, existe uma batalha constante acontecendo dentro de nós. Não é uma luta visível, daquelas que deixam marcas físicas ou que podem ser observadas por outras pessoas. É uma guerra silenciosa, travada dentro da mente, onde o oponente mais desafiador que enfrentaremos ao longo da vida não é o chefe autoritário, o concorrente agressivo, ou mesmo as circunstâncias difíceis que o destino nos apresenta. O verdadeiro inimigo, aquele que nos acompanha em cada passo e nos desafia sem descanso, somos nós mesmos. O ser humano tem a tendência de buscar inimigos externos, de apontar culpados para suas dificuldades, de acreditar que são os outros que bloqueiam seu progresso. Mas se olharmos com honestidade para dentro, perceberemos que grande parte dos obstáculos que enfrentamos não são físicos, nem impostos por terceiros. São internos. São medos, inseguranças, preguiça, autossabotagem, emoções descontroladas e crenças limitantes que moldam nossa forma de agir e pensar. E essa batalha interna, muitas vezes ignorada, é a mais importante de todas, pois é dela que depende nossa força para enfrentar qualquer desafio externo. Os estoicos entendiam essa verdade fundamental e ensinavam que o maior desafio do homem não era conquistar territórios, derrotar exércitos ou acumular riquezas, mas sim governar a si mesmo. Marco Aurélio, um dos imperadores romanos mais influenciados pelo estoicismo, escreveu em suas meditações que o poder sobre si mesmo é a maior das fortalezas. Essa frase resume perfeitamente a essência dessa luta. Não adianta buscarmos controle sobre o mundo externo se não formos capazes de controlar a nós mesmos. De que adianta vencer uma batalha contra o mundo se somos prisioneiros das nossas próprias fraquezas? Reconhecer que o maior inimigo é interno não significa se culpar ou se punir. Pelo contrário, é um ato de coragem e lucidez. A maioria das pessoas passa a vida toda culpando fatores externos por seus fracassos e dificuldades. Não consigo porque as pessoas não me apoiam. Se eu tivesse mais dinheiro,
tudo seria diferente. Meu chefe não me dá oportunidades, a sociedade não valoriza meu talento. Essas narrativas podem até conter um fundo de verdade, mas, no final das contas, são apenas desculpas. O mundo é caótico e injusto, e sempre haverá desafios externos, mas a forma como reagimos a eles é completamente nossa responsabilidade. O primeiro passo para vencer essa guerra interna é se observar com atenção. Como você reage diante das dificuldades? Você se permite ser dominado pelo medo, pela frustração, pelo desânimo? Ou consegue manter o controle, pensar racionalmente e agir de forma estratégica? Muitas vezes, perdemos essa batalha sem nem perceber. Quando procrastinamos uma tarefa importante, quando cedemos à raiva e falamos algo que não deveríamos, quando deixamos que a opinião dos outros defina nosso valor, estamos perdendo para nós mesmos. Pequenas derrotas diárias que, acumuladas, determinam a trajetória da nossa vida. Os estoicos tinham uma prática essencial para fortalecer essa autoconsciência, a autorreflexão diária. Antes de dormir, eles revisavam suas ações, avaliavam seus erros e pensavam em como poderiam melhorar. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, escrevia cartas para si mesmo, analisando suas falhas e buscando aprender com cada experiência. Essa prática simples é uma arma poderosa na luta contra o inimigo interno, pois nos permite identificar padrões de comportamento que nos enfraquecem e nos dá a chance de corrigi-los antes que se tornem hábitos destrutivos. Outro ponto fundamental é compreender que essa batalha não tem um fim definitivo. Não existe um momento em que nos tornamos vencedores e deixamos de lutar contra nossas fraquezas. A luta contra si mesmo é constante, porque a natureza humana é imperfeita. A diferença entre os que avançam e os que ficam estagnados não está na ausência de falhas, mas na capacidade de reconhecê-las e enfrentá-las com determinação. A preguiça, a dúvida e o medo nunca desaparecem completamente, mas podemos aprender a controlá-los para que não nos impeçam de agir. Essa guerra interna também se manifesta na forma como lidamos com nossas emoções. Muitos acreditam que são reféns dos próprios sentimentos, que a raiva, o medo ou a tristeza surgem e simplesmente precisam ser expressos sem controle. Mas o estoicismo ensina que não somos escravos de nossas emoções, somos seus mestres. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que não é o evento externo que nos afeta diretamente, mas a interpretação que damos a ele. Se treinarmos nossa mente para enxergar os acontecimentos com racionalidade, sem nos deixar levar por reações impulsivas, ganhamos poder sobre nós mesmos. Muitos passam a vida inteira sendo derrotados sem nem perceber que estavam em uma batalha. Seguem hábitos destrutivos, tomam decisões impulsivas, reagem emocionalmente a qualquer provocação, procrastinam seus objetivos, vivem presos ao passado ou temendo o futuro. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da autodisciplina. Ser livre não é fazer tudo o que se quer a todo momento, mas sim ter controle sobre si mesmo para agir conforme a razão, e não conforme os impulsos. Quando entendemos que nossa maior batalha é contra nós mesmos, paramos de desperdiçar energia lutando contra o mundo e começamos a focar no que realmente importa, melhorar nossa própria mente, fortalecer nosso caráter, cultivar a resiliência. Esse é o caminho para a verdadeira vitória, aquela que ninguém pode tirar de nós. Mas para vencer essa guerra, precisamos de armas. E uma das mais poderosas é entender que nem tudo está sob nosso controle. O próximo passo dessa jornada estoica é aprender a diferenciar o que podemos mudar e o que está além do nosso alcance. Pois, sem essa compreensão, continuamos desperdiçando energia em lutas inúteis, enquanto as batalhas mais importantes ficam de lado. O controle está dentro de você, a dicotomia do controle. Uma das maiores causas de frustração na vida das pessoas é a ilusão de controle. Tentamos controlar o que os outros pensam sobre nós, como as situações se desenrolam, como as pessoas reagem às nossas ações. Investimos energia tentando moldar o mundo à nossa vontade, apenas para descobrir, repetidamente, que muitas coisas estão além do nosso alcance. Essa batalha contra o incontrolável é desgastante, muitas vezes, nos leva a um estado de ansiedade, raiva e desânimo. No entanto, os estoicos descobriram uma verdade fundamental que pode transformar a maneira como lidamos com a vida, a dicotomia do controle. Essa ideia foi amplamente ensinada por Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos. Ele dizia que existem apenas duas categorias de coisas no mundo, as que podemos controlar e as que não podemos. Esse conceito pode parecer simples à primeira vista,
mas sua profundidade muda completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Podemos controlar nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas e a forma como reagimos às circunstâncias. Não podemos controlar o tempo, a economia, as opiniões dos outros, as decisões alheias ou os eventos externos. E é aqui que muitas pessoas falham. Gastam sua energia tentando manipular o incontrolável e negligenciam aquilo que realmente está ao seu alcance. Imagine que você está no meio de uma tempestade em alto mar. O que faz mais sentido? Lutar contra as ondas, tentando controlar a força da natureza, ou ajustar as velas e se preparar da melhor forma possível? A maioria das pessoas, inconscientemente, escolhe a primeira opção. Elas reclamam, se frustram e resistem aos acontecimentos, em vez de aceitar a realidade e agir com sabedoria dentro do que está ao seu alcance. Essa resistência ao que não podemos mudar é a raiz de grande parte do sofrimento humano. Nos revoltamos porque alguém nos tratou mal, porque uma oportunidade não deu certo, porque fomos injustiçados. Mas em vez de gastarmos energia lamentando o que já aconteceu, os estoicos nos ensinam a focar no que podemos fazer a partir desse ponto. Se alguém nos ofende, não podemos mudar a ação dessa pessoa, mas podemos controlar nossa reação. Se perdemos um emprego, não podemos voltar no tempo e desfazer a perda, mas podemos buscar novas oportunidades e melhorar nossas habilidades. A dicotomia do controle nos liberta do sofrimento desnecessário porque nos dá clareza. Quando entendemos que certas coisas simplesmente não dependem de nós, deixamos de perder tempo tentando mudá-las e direcionamos nossa energia para o que realmente pode ser modificado. Essa mudança de mentalidade traz uma enorme paz interior. No entanto, isso não significa que devemos ser passivos diante da vida. Pelo contrário, os estoicos eram extremamente ativos, tomando decisões estratégicas e se esforçando para agir com excelência. Mas eles faziam isso dentro da esfera do que podiam controlar. Marco Aurélio, como imperador de Roma, enfrentou inúmeras crises políticas, guerras e traições. No entanto, ele sabia que não podia controlar os eventos externos. Ele podia apenas governar com justiça, manter sua mente tranquila e tomar as melhores decisões possíveis com base nas informações que tinha. Aplicar a dicotomia do controle no dia a dia exige prática. Devemos constantemente perguntar a nós mesmos: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, devemos agir com determinação e inteligência. Se a resposta for não, devemos aceitar a realidade e seguir em frente sem nos desgastar emocionalmente. Isso se aplica a todos os aspectos da vida. Se você está esperando um resultado importante, como a resposta para uma entrevista de emprego, não faz sentido se angustiar com o que o recrutador decidirá. Você já fez sua parte. O que está sob seu controle? Se preparar para outras oportunidades, melhorar suas habilidades e manter-se focado. Se alguém lhe trata com grosseria ou desrespeito, você pode tentar convencê-lo a mudar, mas não pode controlar seus pensamentos ou atitudes. O que está sob seu controle? A forma como você escolhe responder. Se você retribuir com raiva, está cedendo ao controle externo. Se responder com calma e seguir sua vida sem se abalar, você mantém seu poder. Essa filosofia é especialmente útil em tempos de crise. Quando o inesperado acontece, uma perda, um fracasso, uma decepção, nossa primeira reação geralmente é tentar resistir à realidade. Isso não deveria ter acontecido, pensamos. Mas essa resistência não muda os fatos. O que podemos fazer, então? Aceitar a realidade e focar no que podemos fazer a partir dali. Aceitação não significa conformismo. Significa reconhecer os limites do nosso controle e agir dentro deles. Isso nos torna muito mais eficazes e emocionalmente resilientes. Ao invés de ficar remoendo o passado ou temendo o futuro, aprendemos a focar no agora, que é o único momento onde realmente podemos exercer nosso poder. Mas, para aplicar essa filosofia, precisamos treinar nossa mente. Os estoicos sugeriam práticas diárias para reforçar esse pensamento, como a meditação matinal sobre o que está ou não sob nosso controle, a reflexão noturna sobre nossas ações e a repetição de frases estoicas que nos lembrem desse princípio. Se queremos vencer a batalha contra nós mesmos, precisamos primeiro aprender a direcionar nossa energia corretamente. Precisamos parar de desperdiçar força tentando mudar o que está fora do nosso alcance e começar a dominar aquilo que realmente está sob nosso poder, nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes. E quando conseguimos fazer isso, algo poderoso acontece, nos tornamos inabaláveis. As circunstâncias externas deixam de ter tanto poder sobre nós.
As dificuldades continuam existindo, mas não nos afetam da mesma forma. Nos tornamos senhores de nós mesmos, e essa é a maior vitória que podemos alcançar. Mas essa jornada ainda está apenas começando. Se queremos verdadeiramente dominar nossa mente, precisamos aprender a vencer um dos maiores inimigos internos, nossas emoções descontroladas. Pois não basta entender o que podemos controlar, precisamos também aprender a lidar com nossos impulsos e sentimentos de forma sábia e estratégica. Suas emoções não podem te dominar. Se há uma guerra constante dentro de você, a linha de frente dessa batalha está nas suas emoções. Elas são forças poderosas, capazes de elevar seu espírito ou arrastá-lo para o fundo do desespero. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravizado por impulsos descontrolados. Quem é dominado pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade não governa a si mesmo. É um prisioneiro de reações automáticas, como uma folha levada pelo vento. Pense nas vezes em que você tomou decisões no calor do momento e se arrependeu depois. A raiva fez você dizer algo que magoou alguém. O medo impediu você de agir quando deveria. A ansiedade drenou sua energia e te fez duvidar de suas próprias capacidades. Nessas situações, você não estava no comando. Suas emoções estavam. Mas o que os estoicos nos ensinam é que a emoção em si não é o problema. O problema é permitir que ela dite suas ações sem questionamento. Marco Aurélio dizia: se você se angustia por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela, e essa percepção está em seu poder. Isso significa que as emoções não surgem do nada. Elas vêm da forma como interpretamos os eventos ao nosso redor. Se alguém te insulta, você pode ver isso como uma grande ofensa e se encher de raiva. Ou pode interpretar como um reflexo da fraqueza dessa pessoa e simplesmente ignorar. O evento é o mesmo, mas a emoção gerada depende de como você o enxerga. A chave para não ser dominado pelas emoções é desenvolver autoconsciência. Você não pode impedir uma emoção de surgir, mas pode decidir como lidar com ela. A raiva não precisa te fazer agir impulsivamente. O medo não precisa te paralisar. A tristeza não precisa te consumir. O segredo é aprender a observar essas emoções sem ser arrastado por elas. Os estoicos praticavam isso de diversas maneiras. Epicteto ensinava a se distanciar mentalmente da emoção, dizendo para si mesmo: isso é apenas uma impressão da minha mente, e não um fato absoluto. Esse pequeno momento de reflexão já é suficiente para evitar muitas reações destrutivas. Outro método poderoso é a técnica do atraso estoico. Quando sentir uma emoção forte, não haja imediatamente. Espere um momento, respire e pergunte-se: essa emoção está me ajudando ou me prejudicando? Na maioria dos casos, a resposta será clara. Isso não significa que devemos reprimir nossas emoções ou fingir que não sentimos nada. Isso seria irrealista. O objetivo estoico não é eliminar as emoções, mas compreendê-las e usá-las a nosso favor. A raiva, quando canalizada corretamente, pode se tornar determinação. O medo pode se tornar prudência. A tristeza pode se tornar reflexão e aprendizado. O domínio das emoções é um dos maiores desafios na jornada estoica, mas é também uma das maiores conquistas. Pois quando você aprende a governar suas emoções, nenhuma circunstância externa pode te abalar completamente. Você se torna dono de si mesmo. E é justamente esse domínio interior que nos leva a um dos próximos desafios: aprender a resistir às tentações que nos desviam do caminho. Pois não basta apenas controlar nossas emoções. Precisamos também nos fortalecer contra os desejos que nos afastam da disciplina e do propósito. O ego é seu pior adversário. Se há um inimigo que habita dentro de você e que, muitas vezes, você nem percebe, esse inimigo é o seu ego. Ele sussurra ao seu ouvido, dizendo que você já sabe o suficiente, que não precisa ouvir os outros, que é melhor do que aqueles ao seu redor. Ele te convence de que admitir um erro é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é humilhante, que aceitar críticas é se rebaixar. Mas a verdade é que o ego cega, limita e sabota seu crescimento. Os estoicos tinham plena consciência desse perigo interno. Epicteto alertava: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. O ego nos impede de crescer porque nos faz acreditar que já chegamos ao topo, que não precisamos aprender, que estamos sempre certos. Mas a vida não é estática. Ela exige humildade, evolução e adaptação. O maior obstáculo entre você e seu potencial não está nas circunstâncias externas, está dentro de você. Pense nas vezes em que o orgulho te impediu de admitir um erro.
Quantas oportunidades foram perdidas porque você não quis parecer vulnerável? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse sido mais humilde? O ego cria muros onde deveriam existir pontes. Ele transforma desafios em ofensas pessoais, corrige a visão para que você veja apenas o que quer, e faz com que a busca pela verdade seja substituída pela necessidade de estar certo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e um dos principais filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: "Se alguém me provar que estou errado, mudarei de ideia com alegria, pois buscar a verdade é mais importante do que manter uma ilusão." Isso é o oposto do que o ego deseja. O ego não quer a verdade. Ele quer manter o controle, a aparência, a superioridade. Mas qual é o preço disso? O preço é a estagnação, a ignorância e a repetição dos mesmos erros. Ryan Holiday, em seu livro O Ego é Seu Inimigo, descreve como o ego destrói carreiras, relacionamentos e sonhos porque nos impede de aceitar que precisamos melhorar. Ele nos dá uma ilusão de competência sem exigir esforço real. Nos faz sentir grandes sem que tenhamos conquistado algo real. Nos mantém presos em um ciclo de autopreservação e defesa, ao invés de nos fazer crescer e evoluir. Os estoicos nos ensinam que devemos cultivar a apatia, que não significa indiferença, mas sim a capacidade de não sermos escravizados pelas paixões internas, incluindo a necessidade de provar que somos superiores. Para combater o ego, é preciso praticar a humildade todos os dias. Isso não significa se diminuir ou se achar inferior, mas reconhecer que sempre há algo a aprender, que sempre há espaço para melhorar. Uma das melhores formas de vencer o ego é desenvolver a habilidade de ouvir. Quando alguém te critica, sua primeira reação é defender-se ou é tentar entender. Quando alguém tem uma opinião diferente da sua, você imediatamente rejeita ou considera que pode haver algo valioso ali. A humildade abre portas, enquanto o ego as fecha. Outro exercício estoico fundamental é lembrar-se de sua própria mortalidade. Marco Aurélio constantemente refletia sobre o memento mori, a lembrança de que um dia morreremos. Se tudo que temos é passageiro, por que se apegar tanto a um senso inflado de importância? O ego nos faz agir como se fossemos eternos, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para provar algo aos outros. Mas a realidade é outra. O tempo é curto, e quanto mais cedo abandonarmos as ilusões do ego, mais cedo começaremos a viver de verdade. O ego é um inimigo traiçoeiro porque não se mostra como um problema. Pelo contrário, ele se disfarça de confiança, de orgulho legítimo, de autovalorização. Mas há uma linha tênue entre autoestima e arrogância. A confiança verdadeira vem do conhecimento, da experiência, da ação. Já o ego vive apenas da ilusão. Ele exige reconhecimento, precisa da validação dos outros e teme qualquer coisa que ameace sua frágil estrutura. Para superar esse adversário interno, é necessário vigilância constante. Todos os dias, ele tentará se infiltrar nos seus pensamentos, te convencer de que você já sabe o suficiente, que você não precisa melhorar, que você não precisa mudar. Mas agora você sabe a verdade. Você sabe que esse inimigo só pode ser derrotado com humildade, aprendizado contínuo e a disposição de encarar a realidade como ela é. E quando você aprende a vencer o ego, percebe que existe outro desafio pela frente: abandonar a necessidade de controlar a forma como os outros te percebem. Pois não basta se libertar das ilusões que você tem sobre si mesmo. É preciso também se libertar da preocupação com a opinião alheia. A autodisciplina como sua maior arma. No campo de batalha da vida, onde a maior luta é contra si mesmo, não há arma mais poderosa do que a autodisciplina. Enquanto muitos acreditam que o sucesso depende de talento, sorte ou circunstâncias externas, os estoicos ensinavam que a verdadeira grandeza vem da capacidade de dominar a si mesmo. Sem autodisciplina, somos escravos dos nossos impulsos, reféns das emoções e vítimas de nossa própria fraqueza. Com autodisciplina, no entanto, podemos moldar nosso destino, controlar nossas ações e construir uma vida de propósito e significado. Epicteto nos lembra: nenhuma pessoa é livre se não for mestre de si mesma. E isso significa que, antes de tentar mudar o mundo, devemos primeiro aprender a governar nossa própria mente, nossas ações e nossas reações. Isso não é fácil, porque exige resistência ao conforto, superação da preguiça e capacidade de agir mesmo quando não sentimos vontade. Mas essa é a essência da autodisciplina: fazer o que precisa ser feito, independentemente do nosso humor ou desejos momentâneos. A sociedade moderna não valoriza a autodisciplina. Pelo contrário,
Somos constantemente incentivados a buscar gratificação imediata, evitar desconfortos e ceder às tentações. Redes sociais, entretenimento instantâneo, alimentos ultraprocessados, tudo ao nosso redor é projetado para nos manter distraídos e dependentes. Mas os estoicos nos alertam: quanto mais cedemos a esses impulsos, mais fracos nos tornamos. Cada vez que procrastinamos, que escolhemos o caminho mais fácil em vez do certo, estamos reforçando o hábito da fraqueza. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: ao amanhecer, quando você relutantemente sair da cama, pense: eu estou me levantando para cumprir meu propósito como ser humano. Então por que estou reclamando se vou fazer aquilo para o qual nasci? Essa frase resume o espírito da autodisciplina. Devemos encarar nossas obrigações não como fardos, mas como parte de nossa missão. O corpo deseja conforto, mas a mente deve ser mais forte. A autodisciplina também está ligada à capacidade de resistir a tentações. Os prazeres imediatos parecem inofensivos, mas, quando acumulados, destroem nossa força de vontade. Cada vez que cedemos ao prazer momentâneo em detrimento de um objetivo maior, estamos abrindo mão de nosso poder. Imagine um guerreiro que, em vez de treinar todos os dias, escolhe dormir até tarde e se alimentar mal. Ele pode até acreditar que está descansando, mas, no dia da batalha, descobrirá que está fraco e despreparado. A vida funciona da mesma forma. Para os estoicos, o verdadeiro poder vem de dentro. Eles treinavam a mente e o corpo para resistirem ao excesso, à indulgência e ao descontrole. Sêneca praticava o desconforto voluntário, dormindo em locais duros e jejuando para provar a si mesmo que poderia viver com menos. Epicteto, mesmo sendo um escravo, nunca permitiu que sua mente fosse escravizada. Ele sabia que ninguém pode tirar de você aquilo que está sob seu controle, sua disciplina, sua vontade, sua capacidade de agir. Mas como desenvolver essa autodisciplina na prática? Primeiro, é preciso ter clareza de propósito. Sem um motivo forte para agir, será fácil ceder às distrações. Pergunte-se: o que eu realmente quero para minha vida? Quais são os valores que quero seguir? Depois, estabeleça pequenas metas diárias. A autodisciplina não nasce de grandes mudanças repentinas, mas da consistência. É acordar no horário certo todos os dias, cumprir seus compromissos, evitar distrações e manter o foco. Outra estratégia estoica é treinar o desconforto. Se você sempre busca o caminho mais fácil, sua mente se torna fraca. Mas se você se acostuma a enfrentar desafios, tomar banhos frios, exercitar-se quando não quer, dizer não a prazeres momentâneos, começa a fortalecer sua resistência. O mundo pertence aos disciplinados, porque são eles que persistem quando os outros desistem. A autodisciplina é a chave para a liberdade. Quem não tem controle sobre si mesmo se torna escravo das próprias vontades e das circunstâncias externas. Mas quem domina a própria mente se torna inabalável. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira grandeza. E uma vez que você aprende a controlar suas ações, surge o próximo desafio: aprender a suportar o sofrimento e a dor com resiliência. Pois não basta ser disciplinado, é preciso também ser forte diante das dificuldades. O perigo da autossabotagem. A autossabotagem é um inimigo silencioso e traiçoeiro, muitas vezes disfarçado de desculpas, procrastinação ou distrações. Ela começa de forma pequena e muitas vezes imperceptível, mas se não for reconhecida e enfrentada, pode se transformar em um obstáculo insuperável, impedindo-nos de atingir o nosso verdadeiro potencial. Em vez de termos controle sobre nossas ações, a autossabotagem nos faz agir contra os nossos próprios interesses, enfraquecendo-nos emocionalmente e impedindo-nos de alcançar nossos objetivos mais profundos. Os filósofos estoicos, ao longo da história, entenderam que os maiores inimigos que enfrentamos não estão fora de nós, mas dentro. O verdadeiro inimigo está em nossas próprias escolhas, nas decisões que tomamos sem pensar, nos momentos em que cedemos ao medo, ao desânimo ou à procrastinação. A autossabotagem é uma forma de nos afastarmos de nossos próprios valores e objetivos, sendo o reflexo de uma falta de autocontrole, de disciplina e, acima de tudo, de autoconhecimento. Epicteto, por exemplo, sempre enfatizou a importância de sermos conscientes das nossas ações e de como elas se alinham aos nossos objetivos. Ele dizia: não busque o que te afasta do que é bom, mas o que te aproxima do que é virtuoso. Quando nos autossabotamos, fazemos o oposto. Em vez de agir em direção aos nossos objetivos mais elevados, optamos por comportamentos que nos afastam deles, frequentemente de maneira inconsciente.
Quando você procrastina, adia decisões importantes ou evita enfrentar os desafios necessários para seu crescimento, você está, na verdade, se autossabotando. Esse comportamento não surge por acaso, mas de uma falta de entendimento sobre o que realmente importa e uma falha em lidar com as dificuldades que surgem no caminho. Uma das formas mais comuns de autossabotagem é o medo do fracasso. Muitas vezes, preferimos não tentar algo a arriscar a possibilidade de falhar. Isso pode ocorrer em muitas áreas da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas nossas próprias ambições. Ao temer o fracasso, evitamos agir e, ao evitar agir, acabamos condenando-nos ao fracasso certo. A ilusão de que podemos alcançar a perfeição sem falhas nos impede de tomar as ações necessárias para o crescimento. Como disse Sêneca, a maior tragédia é não tentar. A autossabotagem, nesse caso, nasce da falsa crença de que devemos esperar pelas condições ideais ou pela ausência de erros, mas a realidade é que o erro e o fracasso são uma parte essencial do processo de aprendizagem e evolução. Outro aspecto importante da autossabotagem é a falta de autoconfiança. Quando não acreditamos em nossas próprias capacidades, é muito mais fácil nos paralisarmos diante das dificuldades. O medo de não ser capaz de alcançar os objetivos ou de não ser bom o suficiente nos impede de agir. Esse ciclo de autossabotagem pode ser muito prejudicial, pois cria uma mentalidade de vitimismo, onde nos colocamos em uma posição de impotência, acreditando que as circunstâncias são mais fortes do que a nossa capacidade de influenciá-las. Os estoicos, em contrapartida, sempre ensinaram a importância da autoaceitação e do autoconhecimento. Se não sabemos quem somos, o que queremos e quais são nossas fraquezas, será muito mais difícil vencermos a autossabotagem. A chave está em desenvolver uma consciência profunda de nossas próprias limitações e motivações. Ao nos conhecermos melhor, podemos identificar os padrões de comportamento que nos prejudicam e trabalharmos para mudá-los. A verdadeira força nasce da compreensão de que somos responsáveis por nossas ações e que a mudança só acontece quando tomamos a decisão de agir de forma diferente. Outro fator que contribui para a autossabotagem é a falta de visão clara sobre os objetivos. Quando não sabemos o que realmente queremos da vida, tendemos a nos perder em distrações e a tomar decisões que não nos levam a lugar algum. A ausência de um propósito claro e focado cria o terreno fértil para a autossabotagem, pois nos tornamos vulneráveis às influências externas e às emoções momentâneas. Como disse Marco Aurélio, quem não sabe o que é, não sabe o que deve ser. A clareza sobre os nossos objetivos nos permite tomar decisões conscientes e alinhar nossas ações com aquilo que realmente importa. Sem essa clareza, é fácil cair na armadilha da procrastinação ou da busca por gratificação imediata, ambos ingredientes perfeitos para a autossabotagem. A autossabotagem também pode surgir quando nos comparamos com os outros. Vivemos em uma era em que as redes sociais e as aparências externas podem facilmente nos levar a acreditar que estamos atrasados, que somos inferiores ou que não estamos alcançando o sucesso que deveríamos. A comparação constante cria um ciclo de insegurança e insatisfação, onde buscamos desesperadamente a validação dos outros, ao invés de focarmos em nosso próprio caminho e progresso. O conselho estoico aqui seria: não se compare com os outros, mas com a pessoa que você era ontem. A verdadeira medida do sucesso é o quanto você evolui internamente, e não o quanto os outros estão realizando. Para vencer a autossabotagem, é essencial desenvolver uma mentalidade de resiliência. Reconhecer os erros como oportunidades de aprendizado e entender que cada falha é uma chance de crescimento é o primeiro passo. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro controle está em nossa reação aos eventos, e não nos eventos em si. Quando paramos de nos culpar e nos condenar pelas falhas, podemos aprender com elas e seguir em frente com mais força. A autossabotagem é uma batalha silenciosa, mas ao reconhecê-la e enfrentá-la, podemos fortalecer nossa mente e tomar controle de nossa vida. Quando tomamos as rédeas do nosso destino, a mudança começa a acontecer. O passo seguinte é entender como superar a procrastinação, um dos principais aliados da autossabotagem, e como tomar as rédeas do nosso tempo e da nossa ação. O silêncio como ferramenta de poder. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que podemos utilizar em nossa jornada rumo ao autoconhecimento e ao domínio de nós mesmos. No mundo atual, onde a comunicação é incessante e as distrações são quase constantes, aprender a usar o silêncio de maneira estratégica pode ser um dos maiores aliados no processo de autoaperfeiçoamento e na luta contra a autossabotagem. A prática do silêncio é um princípio fundamental do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a agir com sabedoria,
moderação e controle interior. O silêncio, na perspectiva estoica, não é simplesmente a ausência de palavras, mas sim a presença de uma mente tranquila e focada, capaz de discernir o que é importante e o que deve ser ignorado. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos da história, escreveu em suas meditações: muitas vezes, ao ouvir alguém falar, percebemos que há mais sabedoria no silêncio do que em palavras vazias. Essas palavras ecoam a importância de saber quando falar, mais importante ainda, quando se calar. O silêncio é uma forma de controle interno, uma maneira de se manter centrado e firme diante das tempestades da vida. Em momentos de conflito ou de grande pressão emocional, é fácil se deixar levar pela impulsividade, falar sem pensar e reagir com raiva ou frustração. No entanto, ao adotar o silêncio como uma prática, podemos ganhar uma visão mais clara da situação e escolher uma resposta mais sábia. Em vez de reagir impulsivamente, o silêncio nos permite refletir, fazer uma pausa e tomar decisões mais ponderadas. Sêneca, outro grande pensador estoico, ensinava que a calma é a maior das virtudes. A verdadeira força está na capacidade de manter a mente tranquila em qualquer situação. Quando usamos o silêncio a nosso favor, não apenas nos controlamos, mas também ganhamos a força necessária para agir com sabedoria e não com emoção. O silêncio também é uma maneira de fortalecer a nossa presença e a nossa autoridade. Muitas vezes, a verdadeira força está em saber que podemos nos expressar sem a necessidade de fazê-lo o tempo todo. As palavras têm poder, mas o silêncio também tem um poder imenso. Ao nos calarmos quando necessário, criamos uma aura de respeito e mistério ao nosso redor. Isso não significa ser frio ou desinteressado, mas sim usar o silêncio de maneira estratégica para mostrar que temos autocontrole e que nossas palavras são cuidadosamente escolhidas. Além disso, o silêncio também nos permite ouvir mais atentamente. Em uma conversa ou interação, é fácil se perder no desejo de falar ou de ser ouvido. No entanto, o silêncio nos dá a oportunidade de ouvir verdadeiramente os outros e compreender suas palavras e sentimentos. A habilidade de ouvir é um reflexo de uma mente disciplinada e focada, que é capaz de distinguir o que é importante do que é superficial. O silêncio nos ensina a discernir e a tomar decisões mais acertadas, porque, ao invés de nos apressarmos a falar ou agir, nos permitimos absorver as informações e analisar a situação com clareza. Outro aspecto importante do silêncio é que ele nos conecta com nossa essência mais profunda. Em momentos de silêncio, somos capazes de confrontar nossos próprios pensamentos e sentimentos, sem as distrações externas que muitas vezes nos afastam de nossa verdade interior. O silêncio nos ajuda a escapar das pressões sociais e das expectativas externas, permitindo-nos ouvir nossa própria voz e buscar nossa verdadeira missão na vida. O filósofo estoico Epicteto dizia que quem não conhece a si mesmo, não pode esperar dominar as circunstâncias externas. O silêncio, portanto, é um meio poderoso de nos reconectarmos com nossa própria sabedoria e intuição. Em um mundo que valoriza a comunicação constante e a exposição social, aprender a se calar é, de certa forma, uma forma de resistência. Não se trata de se isolar ou evitar o contato com os outros, mas de aprender a distinguir entre o que é realmente necessário e o que é apenas barulho. A prática do silêncio nos ajuda a fortalecer nossa mente, nosso caráter e nossas decisões, tornando-nos mais preparados para enfrentar as adversidades da vida com calma e firmeza. Para o estoicismo, a busca pela virtude e pela tranquilidade interior é uma tarefa contínua, que exige disciplina e autocontrole. O silêncio é uma das ferramentas mais eficazes nesse caminho, pois nos permite não apenas controlar nossas reações, mas também compreender a profundidade de nossas emoções e pensamentos. Quando praticamos o silêncio, não estamos nos distanciando da vida, mas sim nos aproximando de uma existência mais consciente e significativa. O poder do silêncio se revela em sua capacidade de nos ensinar a importância da moderação. No silêncio, aprendemos a distinguir entre os momentos em que devemos falar e os momentos em que devemos ouvir. Aprendemos a não nos precipitar nas nossas palavras, mas a escolher com sabedoria o que queremos comunicar. Assim, ao invés de nos perdermos em palavras vazias ou em reações impulsivas, podemos cultivar uma presença serena e poderosa, capaz de agir com clareza e determinação. Em resumo, o silêncio, quando bem utilizado, é uma ferramenta de poder que nos conecta com nossa essência mais profunda e nos permite agir com sabedoria, paciência e autodomínio. Ele é uma das chaves para dominar a batalha interna contra nós mesmos, permitindo-nos encontrar o equilíbrio e a paz interior necessários para enfrentar os desafios da vida.
O silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma mente focada e disciplinada, capaz de tomar decisões alinhadas com nossos valores mais elevados. Ao incorporar o silêncio em nossas vidas, podemos transformar a forma como lidamos com o mundo, mais importante ainda, com nós mesmos. Agora, à medida que exploramos o próximo tópico, vamos refletir sobre como a mente pode se tornar um aliado em nossa jornada, em vez de um inimigo. Como a construção de uma mente forte e resiliente pode ser a chave para superar qualquer obstáculo, e como a tranquilidade interna nos prepara para lidar com os desafios da vida. O medo do fracasso e a ilusão do perigo. O medo do fracasso é uma das maiores barreiras que enfrentamos em nossa jornada de autodomínio. Ele nos paralisa, nos impede de agir e, muitas vezes, nos convence de que é melhor nem tentar. Esse medo não é apenas um obstáculo externo, ele vive dentro de nós, alimentado por nossas inseguranças, experiências passadas e pela necessidade de aceitação social. O estoicismo nos ensina que grande parte desse medo é uma ilusão, uma criação da nossa própria mente, que exagera os riscos e minimiza nossa capacidade de lidar com eles. O ser humano é biologicamente programado para evitar perigos. Durante a maior parte da história da humanidade, essa resposta ao medo foi essencial para a sobrevivência. Fugir de um predador ou evitar situações arriscadas era uma questão de vida ou morte. No entanto, na sociedade moderna, essa resposta se deslocou para medos mais abstratos, o medo do fracasso, da rejeição, do julgamento dos outros. O problema é que nossa mente não diferencia um perigo real de um perigo imaginado. Sentimos ansiedade e medo da mesma forma, seja ao enfrentar uma fera na selva ou ao pensar em falhar em um projeto ou ser rejeitado por alguém. Epicteto nos alerta sobre esse processo mental quando diz: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a visão que temos delas. O medo do fracasso, na maioria das vezes, não é uma resposta a algo concreto, mas sim a história que contamos a nós mesmos sobre o que pode acontecer. Criamos cenários catastróficos em nossa mente. Se eu fracassar, serei ridicularizado. Se eu errar, tudo estará perdido. Se eu tentar e não conseguir, isso significa que sou um fracasso. Mas essas histórias raramente correspondem à realidade. Um dos maiores perigos do medo do fracasso é que ele nos impede de agir. Ficamos presos em um ciclo de hesitação, procrastinação e autossabotagem. Em vez de dar o primeiro passo, ficamos presos na análise excessiva, convencidos de que ainda não estamos prontos ou que precisamos de mais garantias antes de agir. Mas a verdade é que nunca haverá certezas absolutas. O filósofo Sêneca nos lembra: enquanto estivermos adiando, a vida estará passando. A única maneira de superar o medo do fracasso é enfrentá-lo diretamente, entendendo que ele é uma construção mental e não um reflexo da realidade. Outro aspecto importante do medo do fracasso é a sua conexão com a necessidade de aprovação. Muitas vezes, não tememos apenas falhar, mas sermos vistos como fracassados pelos outros. Isso acontece porque valorizamos excessivamente a opinião externa, esquecendo que o verdadeiro julgamento que importa é o nosso próprio. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. A busca pela aprovação dos outros nos mantém presos em uma prisão invisível, onde evitamos riscos por medo de sermos julgados. Mas, no final das contas, aqueles que realmente alcançam algo significativo na vida são os que ousam errar, aprender e seguir em frente. O medo do fracasso também nos cega para uma verdade fundamental: o fracasso não é o fim, mas uma parte inevitável do caminho. Nenhuma grande realização foi conquistada sem erros e tropeços. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados não está na ausência de fracassos, mas na forma como lidam com eles. Os estoicos acreditavam que cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento. Epicteto dizia: a dificuldade mostra o que os homens são. Portanto, quando encontrar uma dificuldade, lembre-se de que os deuses, como um treinador de luta, colocaram você diante de um oponente forte para que se torne um campeão. Além disso, o medo do fracasso frequentemente vem acompanhado da ilusão do perigo. Superestimamos as consequências negativas de nossas ações e esquecemos que somos mais resilientes do que imaginamos. Muitas das situações que tememos hoje não terão importância alguma daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. A vida segue, e o que parece um grande problema agora será apenas uma lembrança distante no futuro. O estoicismo nos ensina a questionar essa ilusão do perigo e a nos perguntar: qual é o pior que pode acontecer? E, se acontecer, consigo lidar com isso?
Em quase todos os casos, a resposta é sim. A melhor maneira de vencer esse medo é mudar nossa perspectiva sobre o fracasso. Em vez de vê-lo como algo a ser evitado a todo custo, devemos enxergá-lo como uma ferramenta de aprendizado. Quanto mais erramos, mais aprendemos. Quanto mais tentamos, mais nos fortalecemos. A única verdadeira falha é não tentar. Ao reconhecermos que o medo do fracasso é, na maioria das vezes, uma construção mental e que a ilusão do perigo nos impede de crescer, damos um passo fundamental em nossa batalha contra nós mesmos. Agora, seguimos para um próximo desafio essencial: como lidar com a dor e a frustração que surgem ao longo dessa jornada. A paciência, vencendo a batalha da impulsividade. Vivemos em um mundo onde tudo acontece rapidamente. As respostas chegam em segundos, as compras são feitas com um clique, e a sociedade nos empurra para uma busca incessante por gratificação imediata. No entanto, essa pressa constante é uma das maiores armadilhas que enfrentamos. A falta de paciência nos torna escravos das emoções, nos faz tomar decisões precipitadas e nos impede de enxergar o quadro maior. No estoicismo, a paciência não é apenas uma virtude, mas uma arma poderosa na batalha contra nós mesmos. A impulsividade nasce do desejo de controle imediato sobre a realidade. Quando algo não sai como esperamos, sentimos a necessidade urgente de reagir. Se alguém nos insulta, queremos responder na hora. Se nos deparamos com um obstáculo, ficamos frustrados e buscamos atalhos. Mas Marco Aurélio nos ensina: espere com paciência e aceite as coisas como elas são. A paciência nos dá clareza para agir com sabedoria, em vez de reagir com emoção. A falta de paciência nos leva a erros que poderiam ser evitados. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas no calor do momento e nos arrependemos depois? A raiva momentânea nos faz dizer palavras que não podemos retirar. A ansiedade nos leva a escolhas apressadas que comprometem nosso futuro. A impulsividade nos torna reféns de nossas emoções mais básicas. Mas, quando aprendemos a cultivar a paciência, conquistamos algo valioso: o domínio sobre nossas próprias ações. O estoicismo nos ensina que não controlamos os eventos externos, mas sim a forma como reagimos a eles. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. A paciência nos permite aceitar o tempo natural das coisas. Tudo tem seu próprio ritmo, e lutar contra isso só gera frustração. Em vez de tentar forçar resultados imediatos, devemos aprender a confiar no processo. A paciência também nos protege contra o medo e a ansiedade. Muitas vezes, sentimos uma necessidade desesperada de resolver tudo rapidamente porque tememos a incerteza. Queremos respostas imediatas, queremos progresso rápido, queremos garantia de que tudo vai dar certo. Mas a vida não funciona assim. O filósofo Sêneca nos lembra: o tempo revela a verdade. Quando aceitamos que algumas respostas só virão com o tempo, encontramos paz na espera. Além disso, a paciência nos ajuda a fortalecer nosso caráter. Os desafios da vida não são resolvidos da noite para o dia. O sucesso exige persistência. A evolução pessoal exige disciplina. Grandes conquistas não acontecem instantaneamente, mas através de pequenos passos consistentes ao longo do tempo. A paciência nos ensina a valorizar o progresso gradual e a não desistir diante das dificuldades. Muitas vezes, confundimos paciência com passividade, mas são coisas completamente diferentes. Ser paciente não significa aceitar tudo sem agir. Significa agir com sabedoria, no tempo certo, sem pressa e sem desespero. Significa saber quando esperar e quando avançar. É um equilíbrio entre aceitar a realidade e trabalhar para mudá-la. No campo de batalha contra nós mesmos, a paciência nos torna estrategistas, e não soldados descontrolados. Em vez de reagir impulsivamente a cada provocação, aprendemos a observar, refletir e agir com precisão. Em vez de buscar atalhos que nos levam ao fracasso, seguimos o caminho certo, mesmo que ele pareça mais longo. No final, a paciência nos dá liberdade. Liberdade das reações impulsivas, liberdade do medo da incerteza, liberdade da necessidade de controle absoluto. Quando aprendemos a esperar, quando confiamos no processo e aceitamos que o tempo tem seu próprio ritmo, nos tornamos verdadeiramente inabaláveis. Agora que entendemos o poder da paciência, surge uma pergunta essencial: como podemos aplicá-la de forma prática? E, mais importante, como ela se conecta com outro pilar fundamental do autodomínio? Para isso, precisamos falar sobre a importância da resiliência e da aceitação da dor.
Resistência mental, suportar a dor sem desmoronar. A vida é cheia de dificuldades. Em algum momento, todos nós enfrentamos dor, perda, fracasso e desafios que parecem insuperáveis. Quando isso acontece, há duas opções: deixar a dor nos consumir ou enfrentá-la de frente, com coragem e resiliência. O estoicismo nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas ceder a ele é uma escolha. A verdadeira batalha acontece dentro de nós, e a resistência mental é o que separa aqueles que sucumbem das almas inquebrantáveis. Marco Aurélio dizia: se você se sente ferido por algo externo, não é isso que o machuca, mas sua própria visão sobre isso. Isso significa que a dor, por si só, não tem poder sobre nós, é nossa interpretação dela que determina o impacto que terá. Se enxergamos cada dificuldade como uma tragédia insuportável, nos tornamos fracos. Mas se escolhemos vê-la como um teste de força, nos tornamos inabaláveis. A resistência mental não significa negar a dor, mas sim enfrentá-la com firmeza. Significa suportar dificuldades sem desmoronar, sem perder o foco, sem ceder ao desespero. A dor não pode ser evitada, mas pode ser usada como um instrumento de crescimento. Quando passamos por provações e escolhemos permanecer de pé, nos tornamos mais fortes do que jamais imaginamos. Um dos maiores erros que cometemos é acreditar que devemos fugir da dor a qualquer custo. A sociedade moderna nos vende a ilusão do conforto contínuo, nos dizendo que devemos evitar o sofrimento a todo momento. Mas os estoicos sabiam que a resistência mental se constrói enfrentando a adversidade, não fugindo dela. Sêneca nos lembra: o fogo prova o ouro, e a adversidade prova os homens fortes. Assim como o metal é purificado no calor da forja, nossa mente se fortalece quando suportamos as dificuldades sem quebrar. Isso não significa que devemos buscar sofrimento desnecessário, mas sim que devemos aprender a lidar com ele quando inevitavelmente aparecer. O desconforto faz parte da vida, e quanto mais nos expomos a pequenos desafios, mais preparados estaremos para os grandes. Atletas treinam sob pressão para resistir ao cansaço extremo. Guerreiros se preparam para batalhas muito antes de entrarem no campo de guerra. Da mesma forma, devemos exercitar nossa mente para suportar a dor sem nos desesperarmos. A resistência mental também exige que paremos de nos vitimizar. É fácil cair na armadilha do porquê isso está acontecendo comigo. Mas essa pergunta não leva a nada além de sofrimento. Em vez disso, devemos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte? A dor pode ser uma professora implacável, mas também é uma das mais eficazes. Ela revela nossas fraquezas, testa nosso caráter e nos força a crescer. A chave para desenvolver essa força interior é mudar nossa relação com o sofrimento. Epicteto ensinava: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Se encararmos cada dificuldade como uma oportunidade de autoconhecimento e superação, veremos que somos muito mais fortes do que imaginamos. Outro ponto essencial na resistência mental é a capacidade de manter a calma diante da dor. Quando sentimos angústia, é fácil entrar em pânico e agir de forma irracional. Mas os estoicos praticavam o domínio sobre suas emoções para que, quando a dor chegasse, pudessem enfrentá-la com serenidade. Isso exige treino, controlar a respiração, acalmar a mente, lembrar-se de que tudo é temporário. Nenhuma dor dura para sempre. A grande verdade é que a dor não nos destrói, o que nos destrói é nossa falta de preparação para lidar com ela. Quando aceitamos que a vida trará desafios, quando nos fortalecemos para enfrentá-los, nos tornamos imbatíveis. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de nos dominar. E aqui entra um elemento fundamental na construção dessa resistência: o hábito da adversidade voluntária. Como podemos treinar nossa mente para suportar desafios antes mesmo que eles cheguem? Como podemos preparar nosso espírito para tempos difíceis, em vez de sermos pegos de surpresa? Essa é a chave para construir uma força interior inabalável, e é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O valor da solidão na construção da mente forte. Vivemos em um mundo hiperconectado. Estamos sempre rodeados por estímulos, redes sociais, notificações, conversas constantes. Nunca estivemos tão conectados ao externo e, ao mesmo tempo, tão distantes de nós mesmos. A solidão se tornou algo a ser evitado a qualquer custo, como se fosse um sinal de fraqueza ou isolamento social. Mas os estoicos viam a solidão de outra forma, não como um peso, mas como um privilégio, uma oportunidade de fortalecimento mental e autoconhecimento. Sêneca dizia: a solidão não está onde as pessoas não estão, mas onde não conseguimos nos encontrar.
Isso significa que podemos estar cercados por multidões e ainda assim nos sentirmos vazios, desconectados de nós mesmos. Da mesma forma, podemos estar sozinhos e sentir uma profunda conexão interna. A diferença está na forma como enxergamos e utilizamos esses momentos de isolamento. A solidão, quando bem aproveitada, é um dos caminhos mais poderosos para a construção de uma mente forte. Ela nos força a encarar quem realmente somos, sem distrações, sem máscaras. Sem a influência do barulho externo, conseguimos ouvir nossos próprios pensamentos, refletir sobre nossas ações e desenvolver um nível de autossuficiência que poucos alcançam. Os grandes filósofos, escritores e líderes espirituais da história entenderam isso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, reservava momentos diários para o silêncio e a introspecção. Ele escrevia suas reflexões em um diário, não para serem publicadas, mas como um exercício de diálogo interno e fortalecimento mental. Epicteto, que começou sua vida como escravo, dizia que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E a solidão é um dos caminhos para essa maestria. Mas por que tantas pessoas evitam estar sozinhas? Porque a solidão revela verdades que podem ser desconfortáveis. Quando estamos sozinhos, não podemos culpar os outros por nossos erros. Não há distrações para esconder nossas inseguranças. Nossos medos, falhas e arrependimentos vêm à tona. E isso assusta. Mas é nesse confronto com nós mesmos que encontramos clareza e força. Se você quer fortalecer sua mente, precisa aprender a passar tempo consigo mesmo sem buscar escape imediato. Experimente ficar sem o celular por algumas horas, caminhar sozinho, sentar em silêncio sem estímulos externos. No início, pode ser desconfortável, mas, com o tempo, você perceberá que esses momentos são essenciais para seu crescimento pessoal. A solidão também nos ensina algo valioso: não depender dos outros para encontrar significado. Muitas pessoas precisam de validação externa para se sentirem bem. Se estão sozinhas, sentem-se inúteis, sem direção. Mas a verdadeira força mental vem da capacidade de encontrar valor em si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa que devemos nos isolar completamente do mundo. Pelo contrário, relacionamentos saudáveis são fundamentais para a vida. Mas quando nossa força vem de dentro, não precisamos nos agarrar desesperadamente às opiniões alheias. Nos tornamos mais confiantes, mais autênticos, mais centrados. A solidão, quando bem utilizada, se torna uma arma poderosa. Ela nos dá tempo para refletir, planejar e entender quem realmente somos. Nos ensina a encontrar paz no silêncio. Nos prepara para enfrentar o mundo sem medo, porque sabemos que, no fim, a batalha mais importante é sempre contra nós mesmos. E se aprendermos a vencer essa batalha na solidão, estaremos preparados para qualquer desafio que vier de fora. Mas há um inimigo que pode tornar essa luta ainda mais difícil: a influência negativa do meio em que vivemos e das pessoas ao nosso redor. Como podemos nos blindar contra isso? Esse é o próximo passo na construção de uma mente forte. O tempo perdido nunca volta. Agir no presente. O maior erro que cometemos é acreditar que temos tempo. Vivemos como se os dias fossem infinitos, adiando decisões, procrastinando mudanças, esperando pelo momento certo. Mas o tempo é o recurso mais precioso que temos, e cada segundo que passa jamais poderá ser recuperado. Os estoicos entendiam essa verdade de forma profunda. Sêneca alertava: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. Pense em quantas vezes você já disse para si mesmo: amanhã eu começo, depois eu mudo, no futuro eu vou atrás do que realmente quero. Mas o amanhã é incerto. O futuro não está garantido. O único momento que realmente possuímos é o agora. E se não agirmos no presente, tudo o que teremos será arrependimento. Marco Aurélio escreveu: não desperdice o que resta da sua vida em suposições inúteis. Use o que lhe foi dado, pois o tempo passa e nunca retorna. Essa frase carrega um ensinamento poderoso. Pare de viver no passado ou no futuro e traga seu foco para o agora. Muitos se prendem ao passado, revivendo erros, ressentimentos e oportunidades perdidas. Outros vivem no futuro, sonhando com um momento ideal que talvez nunca chegue. Em ambos os casos, perdem o presente, o único tempo em que realmente podem agir. A grande batalha contra si mesmo envolve vencer essa ilusão de que sempre haverá mais tempo. A procrastinação é um dos maiores inimigos do nosso crescimento. Quantas vezes você já deixou para depois algo que sabia que deveria fazer agora? Quantas oportunidades já perdeu porque hesitou? O medo,
O comodismo e a indecisão são barreiras invisíveis que nos mantêm estagnados. A única maneira de destruí-las é agir. Os estoicos nos ensinam que não há nada mais valioso do que a ação no momento presente. Se algo precisa ser feito, faça agora. Se um sonho precisa ser perseguido, comece hoje. Se uma mudança deve ser feita, não espere por circunstâncias perfeitas, elas nunca virão. O tempo continua passando, quer você esteja se movendo ou não. Isso não significa agir de forma impulsiva ou sem planejamento. Significa entender que cada instante conta e que a vida está acontecendo neste exato momento. Esperar é um luxo que não podemos nos dar. Se você quer mudar de carreira, comece a aprender algo novo hoje. Se deseja melhorar sua saúde, dê o primeiro passo agora. Se quer consertar um relacionamento, não espere mais um dia. O que precisa ser feito deve ser feito agora, porque o tempo perdido nunca volta. Mas há um inimigo que muitas vezes nos paralisa e nos impede de agir: o excesso de pensamento e a análise infinita das possibilidades. Como podemos superar isso? Esse será nosso próximo desafio na construção da mente forte. A prática da gratidão como escudo mental. Em meio às batalhas internas que enfrentamos diariamente, a mente frequentemente se torna um campo de guerra. Pensamentos negativos, insatisfação constante, comparação com os outros e ansiedade sobre o futuro podem nos consumir, roubando nossa paz e minando nossa força. No entanto, existe uma arma poderosa que pode transformar esse caos interno em clareza e resiliência: a gratidão. Os estoicos viam a gratidão não como um simples sentimento, mas como uma prática essencial para fortalecer a mente e resistir às adversidades da vida. Epicteto dizia: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Isso significa que não devemos esperar por condições perfeitas para sermos gratos. Devemos cultivar a gratidão independentemente das circunstâncias. A vida sempre apresentará desafios, perdas e dificuldades. Se nos concentrarmos apenas no que nos falta, no que deu errado ou no que poderia ter sido diferente, nos tornamos prisioneiros de um ciclo de insatisfação e sofrimento. Mas quando treinamos nossa mente para enxergar o que já temos e para valorizar cada experiência, criamos um escudo mental contra a negatividade. Sêneca reforçava essa ideia ao afirmar: não há prazer maior do que aquele que sentimos quando somos gratos. A gratidão nos protege do ressentimento, da inveja e da frustração. Ao reconhecermos as dádivas da nossa existência, sejam elas grandes ou pequenas, reorientamos nosso foco e encontramos mais contentamento no presente. Mas a gratidão não pode ser apenas um conceito abstrato, ela precisa ser praticada diariamente. Uma maneira simples de desenvolver esse hábito é reservar alguns minutos todos os dias para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode incluir desde aspectos simples, como a saúde, até momentos significativos, como o apoio de um amigo ou uma conquista pessoal. Esse exercício nos treina a enxergar o lado positivo da vida, mesmo em tempos difíceis. Além disso, a gratidão nos ensina a não tomar nada como garantido. Quantas vezes reclamamos de pequenas coisas sem perceber o quão privilegiados somos? Um dia comum pode parecer monótono, mas para alguém em uma situação difícil, seria um presente. Valorizar o que temos agora nos impede de cair na armadilha do desejo infinito por mais. A gratidão também fortalece a resiliência. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos afundar na autopiedade ou podemos nos lembrar de tudo que já superamos. Ao reconhecer as bênçãos que ainda possuímos, encontramos forças para seguir em frente. E, finalmente, a gratidão nos conecta ao momento presente. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com o futuro que esquecemos de viver o agora. Ao praticarmos a gratidão, ancoramos nossa mente no presente e aprendemos a encontrar contentamento na jornada, e não apenas na chegada ao destino. Mas há um desafio ainda maior no caminho da autossuperação: como manter a clareza mental e o foco em meio ao caos. Esse é o próximo passo na batalha contra nós mesmos. Não reaja, escolha a sua resposta. Na batalha interna que travamos diariamente, uma das maiores fraquezas que nos impede de vencer é a nossa tendência a reagir impulsivamente às situações. Ficamos irritados quando somos contrariados, ansiosos quando enfrentamos incertezas, frustrados quando algo não sai como queremos. Essa falta de controle sobre nossas reações nos torna escravos das circunstâncias e das emoções momentâneas. Mas o verdadeiro poder está em escolher nossa resposta, e não simplesmente reagir ao que acontece ao nosso redor. Os estoicos acreditavam que a diferença entre uma mente forte e uma mente fraca está na capacidade de pausar antes de agir.
Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Isso significa que os acontecimentos em si não têm poder sobre nós. O que determina nosso sofrimento ou serenidade é a interpretação que damos a eles. Imagine alguém que te insulta. A reação instintiva pode ser responder com raiva, sentir-se ofendido ou guardar rancor. Mas essas reações não são inevitáveis. Elas são escolhas que muitas vezes fazemos sem perceber. O que aconteceria se, em vez de reagir no calor do momento, você desse um passo para trás e analisasse a situação? Talvez percebesse que o insulto reflete mais sobre o outro do que sobre você. Talvez entendesse que a raiva só iria prejudicá-lo, enquanto o silêncio preservaria sua paz. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselha: se você se irrita com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção a qualquer momento. Esse é o coração do autocontrole estoico, entender que sempre há um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que reside nossa liberdade. Mas essa liberdade não vem naturalmente. Nosso cérebro foi moldado pela evolução para reagir rapidamente a ameaças. O medo, a raiva e a ansiedade são respostas automáticas que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver em um mundo hostil. No entanto, hoje, muitas dessas reações são desnecessárias e até prejudiciais. A chave para vencermos essa batalha interna está em treinar nossa mente para não ser refém do instinto. Uma técnica poderosa para isso é a pausa consciente. Sempre que sentir uma emoção intensa surgindo, seja raiva, medo ou tristeza, pare por um momento. Respire fundo. Observe o que está acontecendo dentro de você. Pergunte-se: essa reação me ajudará ou me prejudicará? Como posso responder de maneira mais sábia? Esse simples ato de pausa pode evitar arrependimentos, conflitos desnecessários e decisões impulsivas. Outra ferramenta valiosa é a visualização negativa, um princípio estoico que nos ensina a antecipar desafios e imaginar cenários difíceis antes que eles aconteçam. Se você já refletiu sobre como reagir com calma a uma crítica, por exemplo, estará mais preparado para enfrentá-la quando ela vier. Dessa forma, a emoção não te pega desprevenido, e você pode responder com clareza e controle. O verdadeiro domínio sobre si mesmo não vem de nunca sentir emoções negativas, mas sim de não ser controlado por elas. O mundo pode tentar te provocar, te testar, te desafiar, mas cabe a você decidir se será um escravo das circunstâncias ou um mestre das suas respostas. E essa escolha se conecta diretamente ao próximo passo na jornada estoica: aprender a deixar ir o que não podemos controlar. A vitória sobre si mesmo é a única que importa. No final de todas as batalhas que travamos, todas as dificuldades que enfrentamos e todas as conquistas que buscamos, apenas uma vitória realmente importa: aquela sobre nós mesmos. Todas as outras são passageiras. Riqueza pode ser perdida, fama pode desaparecer, status pode ser tirado, mas o domínio sobre si mesmo é a única coisa que ninguém pode roubar. Essa é a verdadeira grandeza, aquela que não depende de reconhecimento externo, mas de uma transformação interna. Os estoicos nos ensinam que o maior desafio não é vencer os outros, mas superar nossas próprias limitações, nossos medos, nossa preguiça, nosso ego, nossos impulsos destrutivos. Marco Aurélio escreveu: conquistar a si mesmo é a mais nobre de todas as vitórias. E essa verdade ecoa ao longo dos séculos, porque todos nós, em algum momento, nos encontramos no campo de batalha contra nós mesmos. Mas como saber se estamos vencendo essa guerra? A resposta está nos pequenos momentos do dia a dia. Quando escolhemos manter a calma em uma situação estressante, vencemos um pequeno combate interno. Quando decidimos agir com disciplina em vez de ceder à preguiça, damos mais um passo para a vitória. Quando controlamos nossas reações impulsivas e escolhemos a resposta mais sábia, estamos conquistando aquilo que realmente importa. No entanto, essa não é uma vitória que se alcança uma única vez. Não é como um troféu que você recebe e guarda para sempre. A luta contra si mesmo é diária. Cada dia traz novas tentações, novas distrações, novas provações. Mas cada dia também traz a chance de reafirmar seu compromisso com o que realmente importa: seu crescimento, sua sabedoria, sua paz interior. E essa vitória, ao contrário das conquistas externas, não depende da aprovação de ninguém. Você não precisa que os outros reconheçam sua evolução. Você sabe quando está vencendo. Você sente a diferença na sua postura, na sua mente, na sua forma de encarar a vida. Você percebe que não se abala tão facilmente,
que tem mais clareza, que não é mais escravo das suas emoções. Os estoicos entendiam que, no final, todos nós enfrentamos a mesma batalha. O inimigo não está lá fora, mas dentro de nós. E essa guerra interna define a qualidade da nossa vida. Quem vence essa luta encontra a verdadeira liberdade, pois já não é prisioneiro do orgulho, da raiva, do medo ou da necessidade de provar algo para os outros. E essa compreensão nos leva à última e mais profunda lição estoica. O verdadeiro poder está na sua mente e no seu caráter. Essa é a armadura inquebrantável, o único escudo que te protege contra todas as adversidades da vida. No fim, a maior vitória não é sobre o mundo, mas sobre você mesmo. No fim das contas, a maior batalha da sua vida não será contra outras pessoas, contra as circunstâncias externas ou contra os desafios que o mundo impõe. Sua verdadeira guerra sempre será interna. Será contra seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças, seus impulsos destrutivos e seu próprio ego. A vitória que realmente importa não é aquela que o mundo aplaude, mas aquela que você sente dentro de si quando percebe que já não é mais refém das suas próprias fraquezas. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força vem do domínio próprio, que a liberdade está em controlar aquilo que podemos e aceitar aquilo que não podemos mudar. Não se trata de ser perfeito ou de nunca falhar, mas de estar sempre disposto a se levantar e continuar. Cada dia é uma nova chance para se tornar mais forte, mais sábio e mais equilibrado. E lembre-se, essa batalha nunca termina, mas cada pequena vitória ao longo do caminho fortalece você. Escolha agir com disciplina, controle suas reações, domine seu ego e enfrente seus medos com coragem. No fim, a única vitória que importa é aquela sobre si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários, qual é a sua maior batalha interna hoje? Vamos continuar essa conversa. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável.